Muitas pessoas têm dúvidas de como lidar com filhos morando longe. Pois é, foi por isso que eu convidei aqui a Natália e a Úrsula, minhas colegas brasileiras que moram aqui em Portugal, assim como eu, que têm 2 filhos. Cada uma de nós tem 2 filhos, o mais velho morando em outro país e o mais novo, às portas da universidade e também indo morar, provavelmente longe da gente. Você quer saber como é que a gente lida com isso? Pois é isso que nós vamos conversar agora, nesse conteúdo exclusivo para o YouTube. Bom, boa noite, gurias. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Bom, como é que é para vocês, quando os filhos de vocês tomaram a decisão, o mais velho, né, de ir morar num outro país, estudar num outro país? Bom, para mim foi um pouquinho mais complicado porque envolveu a outra questão que foi a namorada. Então, a princípio, sim, ele queria sair do Brasil para estudar, mas o que falou mais alto naquele momento foi ir morar com a namorada e o país escolhido foi a Finlândia. Muito diferente do Brasil, não é? Saiu completamente. Só a Finlândia. Só ali, né? Em relação ao Brasil, então, bate aquele desespero e a princípio, não, isso vai passar, não vai ser bem assim. E nós fomos vendo que a relação foi ficando bastante consistente. Então, por um lado, poxa, que boa a escolha dele, um país desenvolvido, mas a princípio ele não está matriculado em universidade nenhuma porque o processo não é assim, como nós sabemos. Então, eu fiquei com o coração um pouco mais apertado. Foi uma decisão mais às pressas, vai para longe, porque se ele vai para um alojamento, alguma coisa assim, né, tá mais definido. Mas não, ele foi para morar com aquela pessoa até então estranha, né? Então, foi difícil. Tu sabe que para mim é uma das coisas que eu pensava assim, ele vai passar fome, ele vai ficar doente. Eu pensava até pior, ai meu Deus, e se ela puser ele para fora, ele vai virar mendigo e ele, como é que ele vai saber? Ele vai conseguir ligar para mim? Cheguei a pensar. Eu não sei se para ti a relação é um pouco diferente, Diferente. Tu tá em Portugal, mas a tua filha tá no Brasil, não é? Nós que saímos de casa, né, assim, então, inclusive, quando a gente decidiu vir para Portugal, eu até falei para Natália, que minha filha também se chama Natália, assim, que eu tinha medo que ela se sentisse abandonada, e ela sempre insistiu que não, e ela, além de ter ficado lá, ela ficou na nossa casa, com amigos nossos, enfim, é diferente. Agora, durante a pandemia, ela esteve aqui, mas já está novamente lá no Brasil. É diferente, eu acho que é muito diferente da situação da Natália, né, do teu filho, mas assim... Eu também me preocupo muito, eu sinto muita distância, aquele velho pensamento que acho que toda mãe tem, assim, de se acontecer uma coisa, como se a gente, estando junto, fosse resolver tudo, né? Então tem um oceano de distância, e eu acho que, pensando em Finlândia, também é um oceano, mas Também. Parece que é mais longe, né? Não sei. Ainda mais. Assim, é mais desconhecido, Por né? estar aqui, eu me sinto com o coração um pouquinho mais confortado, sabe? Exatamente por isso. Tá, é distante. E foi um dos motivos, né? O que motivou a minha vinda. Além de tudo aquilo que a gente sabe que move os brasileiros, mas eu tinha esse fator. Se tudo der errado, né? Eu já estou lá um pouco mais perto. Mas tudo bem, deu tudo muito certo, demorou um pouco mais. E, na verdade, eu tenho até que ser agradecida a ela, porque ela é dinâmica, ela tem iniciativa. A namorada do teu filho. É a esposa. Agora já é esposa, Então, assim, por ela ter iniciativa e ele não tem, porque eu falei assim, engraçado, né? A mãe cuidava de tudo e hoje quem cuida é a esposa ali. Então foi confortável para ele, né? Eu deixei de fazer as coisas, mas tinha ela. E eu acho que isso faz com que ele vá à frente e eu fique um pouco mais tranquila. Bom, ela vai puxar por ele. E esse crescimento também é enorme, que depois desses anos todos, a gente começa a falar assim, poxa, que bom, deu tudo certo, mas até chegar a esse pensamento que está tudo bem, demorou. Mas o coração apertado continua longe, tudo melhorou, ele segue a vida dele, tá feliz, eu tô feliz também, mas continua distante. Com a pandemia, continuamos longe, foi muito difícil. Vocês não acham que mudou o vínculo afetivo? Porque uma das coisas que eu me lembro de pensar quando meu filho já está há 4 anos também morando sozinho, né, na Inglaterra, que a gente ia enfraquecer o vínculo, que eu ia perder o filho. Eu sei que isso não é verdade hoje, mas eu sentia isso. Mas mudou o vínculo. O vínculo já não é o mesmo, né? Porque dificilmente esse meu filho vem morar comigo de novo, né? Apesar do meu estar solteiro, não é? Eu acho muito difícil que ele venha morar. E para ti que a tua filha ficou no Brasil, tu acha que mudou o vínculo entre vocês?
Eu não sei, sabe, que eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, mas agora, frente à tua pergunta, eu acho assim que tem um nível de consciência maior do nosso vínculo, tanto da minha parte quanto da parte da minha filha, da Natália. Assim, de que relação é essa? Como é que é estar junto ou não estar junto? E aí ela ficou aqui durante a pandemia, agora em maio ela teve aqui de férias do mestrado. E aí eu percebo assim que quando a gente está junto, nas nossas conversas, entra esse tipo de questão, assim, né? Como é que a gente se dá? Como é que a gente lida com quando a gente está junto e quando não está? Então, assim, eu acho que foi bom e eu encaro sempre como parte da vida e um grande aprendizado, tanto pra gente quanto pra eles, que eles têm que fazer a vida deles, né? Então, me dói, é difícil, mas para ser melhor pra eles, eles precisam fazer isso, né? É um desapego, né? É um desapego. É muito forte esse desapego. Pelo menos eu o senti. medo do enfraquecimento, né? Do vínculo, como você lembrou, dói. Mas aí quando fala aquela coisa assim, mãe, te amo. Então, isso a gente faz com que dê, sabe, uma lufada de ar fresco, mas que muda a relação, com certeza muda, né? Você está ali todos os dias com uma pessoa, né? É o filho, é o marido, tem a coisa, o lado bom, o outro que não é, tem um desgaste. Não vai ter isso com os filhos. Só que às vezes a notícia vai chegar tão tardia que aí nem conta. Então eu fui saber lá dos problemas deles com Covid e tudo, meses e meses depois. Aí eu falei assim, olha, vamos combinar. Quando acontecer alguma coisa, independente de você pensar se eu vou ficar preocupado ou não, me conta, combinado? Combinado. Mas esse combinado a gente sabe que é da boca para fora, né? Então o que mata é a preocupação diária. Tá tudo bem? Como é que as coisas estão acontecendo lá para eles dois? Mas a saudade muito grande, mas eu acho que tem uma perda sim, sabe? Porque é a história da plantinha que você tem que regar todos os dias. Da nossa parte não, mas da parte deles que estão tendo um mundo completamente diferente pela frente. Eu sinto que ele partiu de filho de casa para adulto muito rápido, essa relação mãe, filho, adulto, né? Que leva um tempo para construir, né? Porque por mais que o Daniel ainda esteja em casa, ele já é praticamente adulto, vai fazer 18 anos, mas ainda tem aquelas coisas da gente de mãe mesmo, né? De cuidar da roupa, da comida, de dar bronca, de reclamar de que tá dormindo. Pega o casaco. Né? E com o Marco não tem mais isso. Como é que eu vou dizer, pega o casaco lá na Inglaterra, ou tu não tá te alimentando bem, ou coisa assim. Alimentação, né? Então, mas isso eu faço até hoje. Eu falo assim, tá comendo direitinho, né? E aí quando veio, agora já não come carne. E eu preparei tantas coisas, né, com carne, porque era um leãozinho. Aí agora não come mais carne. Aí o que eu perdi nessa história, né? Que processo é esse que eu não vi, né? Que eu não vivenciei, né? Já não sei mais quem... Claro que vai ter uma transformação, e nós não mudamos, o quanto nós mudamos aqui ao longo desses anos, né? E que as pessoas que nós deixamos no Brasil, se forem conviver com a gente, vão perceber. E isso acontece com eles também. Será que eu ainda sei do que ele gosta? Eu já não sei mais o que ele gosta de comer e as outras coisas. Eu sinto isso como uma perda, assim. Mas é porque não é uma perda ruim, nem boa. Mas é uma mudança muito drástica por causa disso, desse lapso de tempo. A gente fica um tempo sem se ver e daqui a pouco é uma outra pessoa. Ou ele fez esse processo tão rápido que a gente não viu, né? Mas eu quero trazer para vocês um outro elemento, que foi a saída do Daniel, né? Que é o mais novo, e nós todas estamos com os nossos filhos mais novos saindo de casa também. Eu me dei conta que eu reatualizei, né, a dor da saída do Marco com a possibilidade da saída do Daniel. E ainda mais forte, porque eu disse, meu Deus, agora eu vou ficar sozinha, não, né? Porque eu tô casado, com marido e tal. Mas volta aquela coisa antes de ter os filhos, né? Passei mais de 20 anos em volta dos filhos. Daqui a pouco eu estou de novo sozinha em casa, sem filhos. A origem. Né? Lidando com a minha vida, somente com a minha vida. E eu me dei conta que eu estava passando pelo síndrome do ninho vazio, né? Porque mãe era um papel que me ocupava 70% do meu tempo. E agora ficou, sei lá, acho que vai ocupar 10%. Não sei se vocês também sentem assim ou se só eu que tô assim. Eu sinto, eu confesso que eu tenho até uma ansiedade por viver isso, assim, sabe? Porque
Eu acho que, no meu caso, assim, eu tenho vontade de resgatar um pouco do meu espaço e tal, mas não diminui a dor. Não diminui a dor, assim, essa dor do vazio, assim. Cadê? Não estão mais aqui, né? A gente não enxerga, não tá perto. Essa coisa de não ver todo dia também pega muito forte para mim, né? Porque daí eu lembro que eu também não vejo o Marco todo dia, né? E que eu vou perder o controle. Eu gostei de não usar essa palavra, mas é bem isso. Eu vou perder o controle, eu não sei com quem ele vai estar, o que ele vai estar fazendo, se ele vai estar comendo, se ele vai estar se metendo em confusão, se ele vai ser muito ingênuo e arranjar amigos ruins, ou sei lá, vai ser preso. Sabe umas coisas assim me passam pela cabeça. Não, mas não, a gente fica, eu acho que é a preocupação dos outros, né? Porque nós vimos sempre essa turma deles, e quanto nós ficávamos tranquilas, quem vai? Porque tem sempre essa pergunta, fulano, e ainda bem, eram sempre os mesmos nomes, e eu ficava muito tranquila quando ela saía. E agora, fulano e fulano não vão estar? Porque por enquanto há uma tranquilidade muito grande, porque a gente sabe que eles se protegem. E daqui para frente, né? A questão dos outros. Por acaso, ela não vai. Eu ainda não vou ter esse ninho a 100% vazio. Porque eu não vou atrás dela, mas vou estar por perto. Mas tenho a plena consciência que não vai ser igual. Nem ela comigo, nem eu com ela. Porque é preciso essa aprendizagem. Eu passei por isso também. Morava com a minha mãe, mas olha... Toma as suas iniciativas, estuda, trabalha, vai a médico, faz tudo. E assim vai ser para ela. Mas há aquela coisa por trás de saber, já vai para 18 anos, já vai para a universidade. O peso que tem, os compromissos que vêm pela frente e o afastamento, porque são outros programas, a gente vai ficando um pouquinho para trás. E há uns anos o meu filho falou assim... Fala de lugares, aquelas coisas que gosta mais, gosta menos. E ele falou assim, mãe, mas se prepara, porque em breve vai ser só você e meu pai. E aquilo estava muito distante, eu nem dei importância. Ai, que nada, mas ela é tão pequena ainda. Chegou a hora. Para mim já chegou, e é esse ano, né? Daqui a 2 meses, não, 1,5 mês, 2, né? E eu conversei com meu marido e ele disse, mas tu não quer ficar sozinho comigo? Eu disse, não é essa a questão. Bem pelo contrário, por acaso eu tenho uma relação bacana, e nem todo mundo tem, não é? Mas eram muitos anos sendo mãe. E eu gosto de ser mãe. Se eu não gostasse, né? E olha que eu sou uma mãe que sempre trabalhou, que sempre teve a minha vida. No meio do nascimento dos meninos, eu estudei, eu fiz a minha especialização, meu doutorado, inclusive. Eu tenho a minha vida. Eu fico pensando nas mulheres que não têm sua vida. É verdade. Que vivem só para os seus filhos, né? Bom, elas não deixam eles nem sair, né? Nem saem. Essas crianças, entre aspas, ficam reféns de mães e pais possessivos, né? Mas foi essa conclusão que eu cheguei, depois de muito me perguntar, e por quê? E parece culpa, nossa, o que eu fiz, aquelas coisas assim. Até porque veio uma carga na pergunta das pessoas. Mas por quê? Mas que foi quase que com todas as letras. Ai, que filho ingrato. Porque a gente não tem muito uma cultura. Pelo menos perto de mim, eu não tinha casos e amigos em que os filhos tinham ido estudar fora. E aí já tem o peso que você mesma dá, achando que tem alguma culpa sobre aquela decisão. E de acordo com os comentários das pessoas, você se sente ainda pior, realmente aquele fardo nas costas. Até o momento que eu falei assim, não há culpa, quer saber? A educação dele foi ótima, né? Mesmo não vindo com manual. Se tornou um rapaz muito forte, que foi à luta, movido pelos motivos dele. E nem todos têm coragem de sair de casa com 18 anos. É verdade. Ele tinha plena consciência que era o quanto era distante, o que ele ia viver, porque ele já tinha ido lá com ela, não era de uma primeira vez. Saía do ninho, daquela bolha que a gente cria os filhos, que dá as coisas, as facilidades... E deixou tudo para trás e foi. Então, quer dizer, eu tenho que me sentir orgulhosa dele, de nós, como mãe, como pai. Os irmãos menores sofrem também, podem não admitir, mas acabam sentindo, porque no momento que mais iam conviver com os irmãos, eles vão embora. Se tornam filhos únicos, não é? Sim. E isso eu quero falar agora especificamente para quem é mãe, tá? Não é fácil criar os filhos. Mas os filhos que têm coragem de ir para o mundo, eles têm confiança neles. E autoconfiança foi adquirida dentro da família.
Porque enfrentar um país novo, uma cidade nova, uma universidade, uma vida nova, um país diferente, tem que ter muita estrutura interna. Então, se seu filho ou a sua filha fez isso, é porque você fez alguma coisa de bom, não é? Vocês não acham, gurias? Ninguém vai conseguir chegar ao final. É porque é um misto, né? Não tem mais tristeza. A palavra não é essa. É a saudade. Eu tenho saudade da minha mãe, da minha irmã, né? Da família que a gente deixa no Brasil, dos amigos, tenho dele. Mas não tenho mais tristeza pelas minhas escolhas, nem pela escolha dele, não. Eu acho que é um misto de sentimentos, né? Assim, a Andrea falou de controle, aí falou de culpa, de saudade, né? Eu acho que também tem orgulho, que o que você estava falando agora, assim. Então, também sinto mais, assim, pensando na Natália lidando com as coisas sozinha lá no Brasil, mas ela tá no Brasil e tal. A Sofia, eu acho que eu tô sentindo mais, porque ela tá saindo de casa. E a Natália, quando entrou na universidade, ela continuou conosco, então foi diferente. Então, para mim, a Sofia é a segunda, mas eu tô sentindo como se fosse a primeira. Mas, enfim, eu acho que tem um misto, assim, de sentimentos, né? De culpa, orgulho, aquela questão de não consigo mais controlar o que acontece, eu estar por perto para ajudar, saudade, né? Da distância. Então, lidar com isso não é fácil. Mas eu acho que a gente ensinou um caminho, né? Porque se a gente se mudou de país, tu mudou para ficar um pouquinho mais perto, vamos dizer assim, né, do teu filho, mas não foi no mesmo país. Né? Eu mudei com a ilusão de dar uma oportunidade para os meus filhos estudarem e aí cada um foi para um lugar. Por aqui, a princípio, né? Por aqui e não. Mas eles têm um exemplo da gente, não é? De sair da zona de conforto. De abrir portas. Sair da zona de conforto é a síntese. De estar aberto a aprender, a mudar o cotidiano, porque todos os pequenos detalhes se modificam, não é? E isso eu acho que é bacana, porque eu acho que eu pelo menos sinto que eu ensinei uma coisa e que vocês devem estar ensinando a mesma coisa para os filhos, para os nossos filhos, né? De que a felicidade não é um lugar, não é uma coisa e nem um dinheiro, né? A felicidade é uma busca que se faz e não importa onde. Né? Porque as pessoas, a gente vive num mundo muito capitalista, muito material, assim, tem que ter sucesso, e sucesso é ter dinheiro, é ter carro, é ter casa, é ter isso, ter aquilo. E não, a gente se permite viver e experimentar coisas completamente diferentes. E eu vejo nessa geração inverso a outras em que via muito isso. Agora eles querem exatamente isso, buscar a realização deles. Não estão preocupados com essa questão do dinheiro, se vai ganhar muito ou pouco. Eles querem fazer aquela determinada coisa. Não, então eu vou atrás disso. Eu tenho sim esse objetivo. Provavelmente vai ser longe de casa, vou ter que viver com pouco, eu vou dividir apartamento, o que quer que seja. E temos casos aí, às vezes tem 30 anos, 30 e tantos anos, ainda mora ali com os pais, fica naquela mesmice, né? E eu não vejo mais isso neles. Bom, isso a gente acertou, né? Porque tem pessoas com 30, 40 anos morando com os pais, só que a gente errou um pouquinho a métrica, saíram um pouquinho cedo demais. Mas também, porque de início a motivação, né? Tem que isso, tem que aquilo. Aí agora eles começam a aplicar tudo aquilo que nós dizíamos, mas como assim você vai fazer aquelas coisas mesmo que eu digo? É assim, eu digo que a gente anota 10 na teoria, mas na hora da prática... Vemos que não. Se vocês gostaram muito dessa nossa conversa, não é? Vocês podem convidar de novo, me pedirem aqui nos comentários para a Natália e para a Úrsula voltarem. Também sugerirem outros assuntos, porque o objetivo desses encontros é poder discutir comportamento, discutir a psicologia na vida diária, na prática, para que a gente possa ser um pouco mais feliz. Então, para encerrar, eu convido então a Natália e a Úrsula para trazer uma mensagem. E eu digo aqui que a minha, né, como encerramento, é que ser mãe não é uma profissão, não é? Mas ser mãe é um caminho que os filhos percorrem um tempo conosco. E depois correm os seus caminhos em paralelos e a gente pode se encontrar muitas e muitas vezes. Mas um pouquinho diferente daquela forma que a gente se viu no início, como criança pequena dependente, né? Agora como adultos, compartilhando o caminhar na vida. Eu posso falar? Vai. Não, eu acho assim que, para mim, como mãe de duas mulheres que vão construindo o seu caminho, para mim é cada vez mais concreto e consciente que a vida é muito dinâmica, que tudo muda muito, a gente nunca sabe o que vem a seguir, né? A gente tenta planejar ou lidar com isso
e que eu tô sempre aprendendo. E eu, teoricamente, claro, na prática também já via que eu aprendia com minhas filhas, mas agora acho que a noção de pares, né, de igual para igual vai ficando mais clara, assim, então é bem rico, é bem rica essa fase. E é isso. Eu acho que é confiar na educação que nós demos aos nossos filhos e acreditar, conversar bastante e apoiar nas escolhas deles, que eles precisam ter os próprios erros também, né? Cair para levantar aquilo que a gente já ouvia. E então não tem muito mais que isso, é acreditar, confiar e conversar com eles. Então, Tu vai fazer uma fala final? acho que tem que ser, né? Então vou dar pra sua minha mãe. Não, mas pode. Boa! Até suando. Deixa eu relaxar. Eu tava meio tensa, né? Porque você tava... Não, porque depois que eu me desestabilizei. Oh, Pronto, filho? a mãe coração de manteiga. É que eu já chorei antes, eu já tô falando, eu tô pensando na situação. Olha, quase que eu chorei também. Ponto que olhou pra mim, ó. Hoje você tá olhando. Eu tava aqui, lululu dela. Maria não é de cada mãe. Eu não chorei. Calma, vai mais pra... Deu assim? Na barriga não, né, meu filho? Não tá aparecendo barriga aí. Pode ir falar. Então, agradeço então a Natália e a Úrsula, né, por essa conversa tão bacana e espero ter podido inspirar outras mães e outras famílias a pensarem sobre esse desapego emocional e sobre essa nova fase dos filhos adultos. Até a próxima. Foi